Fala pessoal, hoje o vídeo é sobre services, services ou serviços, como você preferir chamar esse tipo de camada aí que a gente pode estar empregando numa aplicação Laravel. Não só numa aplicação Laravel, como também em outros tipos de projeto. Esse é um padrão aí bem comum aí para você colocar suas regras de negócio, em que é um padrão aí bem utilizado para se colocar regras de negócio dentro dessa camada. Porém, ele é muito mais amplo do que isso. Por isso a gente vai abordar neste vídeo como que a gente pode empregar ele numa aplicação Laravel. A gente vai ver um caso de uso aqui bem simples para a gente ter uma noção como que a gente utiliza, porque por padrão não vem lá num projeto Laravel esse tipo de camada. E também a gente vai debater aqui o que a gente pode colocar ou para que a gente pode utilizar ela. Se você não sabe o que está falando, quem fala é o Urnal, seja bem-vindo ao canal DevTech Tips. Conteúdos aqui sobre Laravel todas as terças-feiras. E hoje é mais um dia desse, então bora pro conteúdo, pessoal. Antes da gente seguir, só lembrando, aqui no canal a gente tem uma playlist completa aí, desde a criação de um projeto Laravel do zero até o deploy num servidor em produção. Essa playlist, o link dela vai estar aqui na descrição, vai estar aqui nos cardzinhos, então vale muito a pena você que quer saber como colocar uma aplicação Laravel realmente em produção. Então, playlist sensacional ali, são 6, 7 vídeos aí já gravados, e vai ter mais vídeo aí de melhorias. Por exemplo, a gente já colocou o Octane lá, a gente também deve colocar o Warzone agora lá, entre outros recursos que a gente deve implementar nessa aplicação, beleza? Bom, vamos para o vídeo então. Services ou serviços, como preferir chamar aí, né? Fato é, essa camada, ela é uma camada que a gente deve priorizar colocar regras de negócio lá, tá? Então, basicamente, a funcionalidade principal dela é a gente conseguir aglomerar regras de negócio dentro dessa camada para a gente poder tanto reutilizar dentro do código, como se fosse um local ali que a gente armazenasse, um coringa, né, que a qualquer momento preciso de uma regra de negócio que calcule o peso de um produto. Legal, vou chamar da onde? Vou chamar lá da minha service. Ah, show, então minha service vai armazenar essa regra e eu vou poder reutilizar ela em diversos locais. E também, outra coisa que ela nos ajuda é justamente a evitar uma lógica aí de negócio nas controladoras. Ou seja, se você já pegou um projeto grande Laravel, provavelmente você já se deparou em algum momento com um controller que você entra, por exemplo, que eu estou acessando aqui, e que você vai ver um método da controller tem, sei lá, 100 linhas dentro desse método. Cara, tem muita coisa acontecendo ali dentro. E, sendo bem sincero com você, você não vai conseguir testar aquele método da controller específico, porque ele depende de muita coisa, né? Ele tem um forte acoplamento, depende de muito recurso, muita coisa sendo executada, às vezes depende de uma request HTTP, entre outras coisas. Quando você utiliza uma service, o que você pode fazer? Você pode ter, por exemplo, aqui, você está recebendo a tua controller, você pode aguardar aqui, receber o valor que você receber lá do parâmetro, da request web, né? Então, estou recebendo aqui uma request aqui, para minha controller aqui, por exemplo, mais barato, tá? Controller aqui mais barato. Não estou recebendo nenhum parâmetro, mas poderia receber. No caso abaixo que eu até recebo um produto, ó. Repara aqui, ó. A gente pode até olhar ele até que esse produto controller peso cubado. Vou entrar aqui, ó. E aqui, por exemplo, no que eu recebo produto, aqui está acontecendo uma injeção de dependência. Se você não sabe como isso funciona, comenta aqui na descrição, tá? Que de repente a gente faz um vídeo só disso aqui pro canal. Mas aqui eu estou recebendo aqui por injeção de dependência um produto, então é uma model produto, estou recebendo aqui, tá? Isso aqui é uma model. Perfeito? E aqui eu estou criando validações. Eu poderia ter N validações. Eu poderia ter um validate aqui no meio, aqui, sendo chamado para a gente fazer a validação da requisição, ver se os parâmetros estão sendo passados, são os que é necessário, entre outras coisas. Então, tipo, eu tenho as funcionalidades de validação para controller, perfeito, só que para aí. Quando eu estou falando de fazer o cálculo, de fazer alguma ação, quem que eu chamo? Eu chamo minha service. Então tá aqui, ó, eu tenho uma produto service, né? E aí, essa produto service é quem é chamada para calcular aí o peso cubado. Então, toda a regra de negócio de como vai ser calculado esse peso cubado está lá dentro. Não está aqui na minha controle. Na minha controle, no máximo, eu tenho a validação aqui, ó. Ou uma checagem, ou um ajuste rápido que eu preciso aqui do dado. Mas nada mais do que isso. Então, eu pego, né? Estou recebendo a request vem da web aqui. Bateu aqui na rota, aqui no endpoint aqui, produtos, peso cubado. Vai receber um produto. No que recebeu esse produto aqui, ó, o método vai carregar, vai ver se ele é do tipo normal, né? Se ele não for do tipo normal, ele vai dar uma exceção e vai processar. No que ele vai processar, eu só sei, a única coisa que eu sei realmente é o quê? Que eu estou chamando um método aí do nosso produto service que vai fazer o cálculo aí do peso cubado. E para isso ele vai receber aí um produto, que aqui até a gente consegue inspecionar aqui o tipo do método, aqui, o que ele precisa de parâmetro, né? No caso, um produto.
É isso que está acontecendo, eu não sei mais nada. Por quê? Porque não é responsabilidade da controller isso. É responsabilidade da Service, que é quem está cuidando da regra de negócio. Tá? Então esse aqui é um exemplo bem bacana para vocês entenderem. Por isso, né, a gente consegue enxutar, realmente, deixar mais limpa a nossa controller. A gente consegue, por exemplo, eu tô com erro cálculo. Legal, tá com erro cálculo do peso cubado. O que a controller tem a ver com isso? Não tem nada a ver com isso. Não é controller o problema. O controller tem que receber requisição e tratar ela para retornar alguma coisa no final. Mas se o valor está vindo errado, quem que é o responsável? O responsável aqui no caso é o método que faz o cálculo do peso cubado. Então é ele que a gente tem que cuidar, é ele que a gente tem que tratar, a gente tem que resolver o cálculo, a lógica de negócio lá dentro dele. E não na controller, entende? Então aqui tem um exemplo bem simples, tá? Inclusive aí ela pode ter estado ou não, né? Ela pode ser uma, por exemplo, você precisa instanciar ela normalmente aqui, criar um novo produto service, ou também você pode ter métodos estáticos nela. Isso é indiferente, tá? Geralmente uma produto service você acaba empregando ela várias vezes e às vezes você precisa de alguns dados, até alguns parâmetros até no construtor. Então, dependendo do tipo, como você está utilizando o seu service, você pode sim precisar aí de ter parâmetros, né, de colocar um construtor e utilizá-lo por construtor normal ali, padrão para qualquer classe, né? Inclusive aqui no meu construtor aqui dessa produto service, a gente tem aqui um limite por consulta. Esse limite por consulta, se não for definido, é 5, mas se passar pelo construtor, ele vai ser definido e aí ele passa para ser 10. Isso aqui poderia mudar, a gente poderia jogar uma variável que vinha aqui no construtor, cada um que constrói seta esse valor, né? Então, são opções que a gente pode ter, né? Mas vai muito de caso em caso, das regras de negócio, de como você quer aplicar, tá? Daqui a pouco a gente fala de onde está sendo utilizado isso aqui. Mas, só mostrando exemplo, ó, veja que simples aqui é a minha controller, peso cubado. Ah, o que teria mais aqui? Provavelmente que, né? Como é uma controller, a gente vai retornar uma blade, uma view. Então sim, a gente retornaria uma view. Aqui eu estou retornando aqui realmente o peso que eu estou calculando. Mas no cenário ideal, o que a gente pegaria? A gente pegaria esse dado aqui e aí daqui mandaria para a view apresentar isso, né? Que essa aí é a função principal da controller, ainda mais que a gente está falando em métodos web, né? Aqui eu até tenho alguma rota que está com ela aqui, ó. Vou rodar aqui para vocês. Ó. Dar um zoom aqui, ó. Tá aqui, ó. Se eu consultar aqui o produto 1, né? O que eu estou passando aqui? Injeção de dependência, tá? Então eu passo o ID aqui do produto e aí o Laravel se encarrega em carregar essa moda. Então se eu trocar o ID, ó, ele vai mudar o valor aqui, né? Mudou os valores porque mudou o produto, tá? Então aqui, ó, repara, ele está me trazendo alguns dados. Quem está fornecendo esses dados? É lá a nossa Service, tá? Então não tem nada aqui na controller. Eu poderia sim na controller também definir, tratar os dados, mas nesse exemplo aqui específico, eu estou pegando a própria Service. Aí na Service aqui, se a gente olhar um pouquinho, só tem uma regra de negócio aqui, ó. Então a gente calcula aqui, ajusta a altura, largura, comprimento. Se precisar converter alguma coisa, por exemplo, o peso a gente converte, né? Ah, precisou converter, legal, converti. O fator de cubagem, isso aqui é uma regra de negócio, é um valor aí aplicado à regra de negócio, para daí a gente calcular e no final aqui a gente ter um retorno para apresentar lá para o usuário ou mostrar na Blade aí, como for necessário, tá? Bom, isso aí era o primeiro ponto que eu tinha a bater para vocês aqui, que é realmente com ela a gente consegue evitar a regra de negócio nas controladoras. Acaba essa história de você ficar colocando regra dentro da própria controladora. Isso não é uma prática legal, não é reutilizável, tá? Principalmente porque imagina que você tem uma regra aqui dentro, essa peso, você sabe que o teu método peso cubado faz certo, beleza, dentro da controller, né? E aí você chega aqui, digamos, você criou um novo método aqui, sei lá, public function peso cubado ao cubo. Olha só esse método. E aí também ele poderia receber a mesma coisa que um produto aqui, né? E aí você vai falar, pô, mas eu preciso tratar. E aí, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer o peso cubado ao cubo, né? Eu teria que ter o resultado ali. Mas se eu não tenho a Service, o que você faria, né? Que não é correto isso, você reutilizar uma Service para isso. Mas você poderia tentar fazer isso aqui, ó, um this peso cubado, né? E aí você passaria todos os parâmetros do peso cubado, que é no caso o produto, para daí pegar o retorno dali e aí tratar e exibir para o usuário. Mas imagina que isso aqui está retornando uma view aqui no final, né? Em vez de estar retornando isso aí, a gente está retornando uma view. Aí os problemas ficam gigantes, né? Se a gente estiver retornando uma view. Então, como é que eu vou tratar uma view num outro método aqui? Não faz sentido, né? Por essa razão, quando você tem um método, uma Service, você reutiliza. Aqui dentro que a gente só teria o trabalho aqui de chamar essa produto Service aqui e passar para ele aqui um método a mais aqui para recalcular, ou a gente pegaria esse valor e duplicaria ele, né? Faria o cubo aí, como for necessário. A gente conseguiria reaproveitar com mais facilidade, né?
Isso aí vale para outras coisas. Por exemplo, você pode ter uma regra de negócio no sistema, aí, uma service, né, de usuários. E aí toda vez que você deletar o usuário, você tem que mandar um e-mail. Então, se você não quiser usar eventos, nada, você pode fazer uma service. Então, você chama um método da service que vai lá, deleta o usuário e quando ele terminou de deletar, ele já manda um e-mail. Ou que ele faz outras ações, higieniza o banco, sei lá o que ele vai fazer, né? Então você pode encadear várias ações num método ali que é reutilizável. Qualquer momento que você precisa deletar o usuário, você sabe. Eu tenho que usar aquele método da service que é para deletar o usuário. Ah, eu tenho que usar aquele método da service que é para fazer uma consulta numa API. Ah, eu tenho que usar aquele método para fazer um retorno do banco, porque ele tem a query certinha tratada, com os dados, com o tipo de usuário que está ativo e tudo mais. Então, tipo, são regras de negócio, regras que vão impactar na sua aplicação, que você vai trazer dentro para a service, tá? Esse negócio de trazer regra de negócio para dentro de uma aplicação, sendo bem sincero com vocês, não é um negócio que você é obrigado a usar service para isso, porque existe vários tipos de forma de você trazer regras de negócio dentro da aplicação, seja por actions, seja por casos de uso, seja por business cases, né? Seja por service. Então, tem vários tipos aí que você pode aplicar na sua aplicação para você ter sim suas regras de negócio, tá? Bom, então evitar a lógica na controladora, tirar as coisas da controladora, realmente tudo que a gente está processando ali, cálculos, métodos, tenta jogar ali dentro da service para você reutilizar, fazer só controller chamar lá. Só controller só tem o trabalho do quê? De validar e retornar, é isso. Valida o dado, retorna. Valida o dado, retorna. Porque quem faz a tratativa é uma service, por exemplo. Beleza. Aí a gente tem a questão da modularidade, né? Que tem muito a ver com o que eu falei ali, que é a gente poder reempregar ela, né, em diversos locais. Então, eu tenho ali o módulo, por exemplo, esse de deletar o usuário, aí, de inativar usuários. A gente poderia, em diversos lugares do código, chamar esse módulo e a gente consegue deletar os usuários, inativar e fazer todas as ações necessárias para aquele cenário específico, né? Mesma coisa, entrou um usuário novo no sistema, e aí o que tem que ser feito, né? Se você às vezes não está usando evento, não gosta de usar evento dentro da aplicação Laravel, ou não quer trabalhar com um job para isso, então você pode utilizar a própria service para você desencadear todas essas ações, né, que você precisa que ocorram ali na aplicação. Bom, aí outras coisas. A gente tem parte de teste também, que é outra fundamental. Por quê? Porque quando a gente modulariza, quando eu vou fazer o teste, eu não preciso fazer um teste de uma request que está batendo na controller, que aí da controller está indo lá para o método, está fazendo a ação e retornando o valor validado. Não, pô. Eu posso pegar simplesmente esse meu método aqui, do jeito que eu instanciei aqui, ó, produto service, igual a new produto service, e aí eu passo um valor aqui, um produto X, qualquer produto lá, para mim fazer uma validação do teste, ver se está tudo sendo ok, né? Aí você cria um teste bem individual, não depende da controller, depende só do meu teste aqui. Fica muito mais simples, né? Você pode, claro, fazer um teste de integração realmente aqui, de ver como é que está funcionando toda a aplicação, mas você pode focar mais num teste unitário, que é realmente que vai cuidar daquela determinada ação, no caso aqui de calcular aí o peso cubado. A gente tem outros aqui, né, outros métodos nessa service aqui, por exemplo, produto mais barato, então ele vai listar aqui os mais baratos, os mais caros também ele vai listar. Eu tenho uma outra service aqui que é de marcas, né, marca service. Aqui eu estou retornando, por exemplo, eu posso chamar as marcas parceiras, então eu tenho marcas parceiras. Por exemplo, nessa regra de negócio aqui, a gente está tratando diretamente na service as marcas, né, os ID das marcas que são parceiras. Então, digamos, eu estou travando um código. Eu poderia ter no banco? Poderia ter no banco. Mas, de repente, a quantidade de consulta, a quantidade de mutação que tem lá no banco não vale a pena, né? Ou então eu estou fazendo um cenário muito a pedido do cliente. Pô, o cliente precisa disso urgente aqui e nunca vai mudar isso. Legal, então talvez valha a pena você aplicar uma tratativa como essa aqui que eu apliquei. Tá? Vai muito de cenário para cenário, mas aqui, por exemplo, eu tenho os IDs das marcas aí que são parceiras, que estão no banco de dados, e aí a gente chama a nossa repository para consultar esses dados, e aí eu ainda poderia pegar esse dado, esse retorno aqui dessa repository, né? Repository é que está fazendo a consulta lá no banco de dados, a gente já falou em outro vídeo aqui de repository, inclusive deve estar na descrição, deve estar nos cardzinhos aqui, a gente tem vídeo sobre repository. E aí, dessa consulta, a gente está retornando. A gente, claro, eu poderia ter mais uma tratativa aqui, ajustar o dado, converter ele para o formato que eu quero, para daí eu retornar, né? Então, poderíamos ter isso, poderia fazer muitas outras coisas aqui. Inclusive aqui, marcas proibidas também, mesma coisa aqui. Aí, no final aqui, a gente tem, por exemplo, marcas validadas, né? Essas marcas validadas, no fim, é o quê? É as parceiras e as proibidas. Então, tá na service, eu reaproveito os métodos, chamo, tá aqui aglomerado. Então, no código, quando eu vou utilizar isso, a gente até tem aqui uma marca controller. Na marca controller aqui eu tenho aqui, ó, marcas validadas. E aí eu estou fazendo parte por parte, mas eu não precisaria mais usar isso. Eu poderia aqui
simplesmente só chamar aquela marcas validadas. Então, a gente poderia ter aqui um return. Aí o que a gente... A marca service e validadas. Então, pronto. Ele vai retornar todas as marcas validadas para mim, que é esse justo retorno aqui. Tá? Então, não precisaria ter mais regra de negócio nenhuma aqui, nem aglomerando nada, porque eu posso colocar lá na minha service toda a regra do que vai acontecer. Aqui, na controller, eu só tenho que me preocupar com qual padrão que eu vou retornar. Ah, vou retornar aqui em JSON. Ah, vou retornar em array. Vou retornar em string. Vou retornar como se fosse XML. Aí é contigo, é isso que a controller tem que fazer. Ela tem que controlar só a saída, né? Ela recebe a requisição e controla a saída. É isso. Então aqui, por exemplo, aqui esse validadas aqui, ela está retornando um array. Então a gente pode decodar ela aí como JSON aqui para a gente retornar bonitinho para o usuário. Response, JSON, aí, legal, aqui ó, pronto. Vou retornar aqui como JSON. Aí a gente consulta, vamos pegar esse daí é os marcas validadas. Vamos aqui na rota web aqui, estou com a minha aplicação Laravel rodando aqui. Marcas validadas, está aqui ó, retornou em JSON já toda a minha request, todas as minhas informações, tá? De todas as marcas que estão validadas. Então a gente tem o nome da marca ID10 aí, que é a AIMA. Aí aqui embaixo aqui tem uma outra, a 100, que é a Thunder. Entre outros aqui, né? Inclusive proibidas e parceiros, estão tudo aqui sendo listados. Além disso, também aqui mesmo, né? A gente poderia também tratar e falar, pô, não, só traz esses campos aqui, não precisa trazer todos. Por exemplo, aqui a gente vê, tá trazendo ID, nome, entre outras coisas, né? Então aqui a gente poderia ajustar aqui para ser só retornado aqui, por exemplo, os nomes, né? Aqui, por exemplo, em vez de a gente retornar um array, essas duas aqui, que está retornando desse jeito aqui, a gente poderia retornar uma lista só com o que realmente interessa, só com os nomes das marcas, né? Então a gente poderia dar um pluck, nome aí, que é um atributo aí que tem os nomes das marcas, né? Pronto, olha lá, vou retornar, olha lá, parceiras, tá aqui os nomes das marcas e tá aqui os nomes das marcas proibidas, né? Então, repare quanto é fácil. Provavelmente esse 172 nem existe, a gente pode até mudar aqui para um 64 aí, só pra gente ver mais uma aí, ó, entrou aí, ó, mais uma marca aqui nas parceiras e nas proibidas. Então, a gente consegue ajustar muito bem aqui na própria service. E aí a controller fica responsável em fazer o que for necessário com esse dado, né? Se ela vai listar, vai dar para view, se ela vai retornar em JSON, aí é com ela, né? Então, aí é função dela. Bom, além disso, testes, né? Injeção de dependências aí. Então, isso aqui vocês devem ter reparado ali, ó. Por exemplo, injeção de dependências, quando que a gente está fazendo? Justamente aqui, na Produto Controller, eu estou recebendo aqui o mais barato, e aqui eu estou chamando uma Produto Service. Então, eu estou fazendo uma injeção de dependência, né? Ele está dando como se fosse um new Produto Service. No parâmetro web aqui, ó, que está esse mais barato, ó, eu não estou passando nenhum parâmetro na request, então ele não tem nenhum parâmetro para iniciar, mas o Laravel faz toda a injeção de dependência, baseado nos containers dele, então ele já injeta aqui uma Produto Service para a gente poder utilizar dentro do nosso método aqui da controller, né? Então, ele faz isso simplificadamente. Então, utilizar aí, de certa forma, aí, utilizar a service nos permite isso, né? Faz a gente ganhar isso. Ó, você pode injetar a service em outras classes, que é isso que a gente está fazendo ali, ou injetar recursos do framework para ele não depender do framework. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A gente pode pegar nossa service, aí, marca service, e digamos que a gente está utilizando aqui a repository, né? Eu poderia passar uma repository no construtor aqui, e essa repository ser passada lá de fora, então eu não posso, pode ser que eu nem conheça que repository é essa, porque ela está vindo de fora, ela está vindo aqui do construtor, ou está vindo aqui num parâmetro aqui, sei lá, repository, né? Eu só sei que eu vou precisar dessa repository, que essa repository tem o método get marca where in IDs, né? E aí a gente chamaria ela aqui. Só isso que eu preciso saber. Agora, como que ela vai vir, de onde que ela vai vir, o que que ela é, eu não sei. Só sei que eu preciso que ela exista e tenha um método assim. Quem que é ela, eu não sei, né? Então, com isso, a gente consegue tirar uma dependência, de certa forma, do Laravel. Qual a vantagem disso? Digamos que você, né, desenvolvedor aí, tá desenvolvendo com Laravel, mas, pô, quem tá cuidando da empresa aí tá louco para mudar de framework, vai mudar, vai pro Cake, vai pro Laminas, vai para algum outro. E aí? Como que você consegue reaproveitar isso aqui com maior eficiência? O melhor jeito seria sim, nas suas services, nas suas regras de negócio, você ter a injeção de dependências aí, né? Por exemplo, de marca repository, que vai ser utilizado aqui dentro, então ela vem na controller, ou ela é recebida aqui no método. Aí dentro do método, aqui dentro da nossa marca service, não existe a importação desse método aí, marca repository. Por quê? Porque ela vem de fora, alguém de fora vai passar esse método para a gente reutilizar aqui dentro.
entende? Então é algo mais simplificado aí. Para quem é do JS, parece muito aí com callbacks lá. Aí beleza, então injeção de dependência e outro. Uma coisa que eu não mencionei com vocês, como que cria uma service aqui dentro do sistema, né? Do seu projeto Laravel. Você vai pegar nas pastinhas raiz aí do teu projeto, vai em app, você vai ter aqui já HTTP, interface, models, providers, né? Repository aqui e interface, acho que você não vai ter, isso aqui tem aqui por causa desse projeto que eu estou mexendo. Beleza, aí você vai aqui, cria uma nova pasta, new folder aí, coloca o nome de services, né? Service, aí como quiser dizer. E aí dentro você só vai colocar as classes tuas, tá? Não tem segredo nenhum, não tem mais nada. Se você for fazer teste, o Laravel vai encontrar ela aqui, vai descobrir. Então não tem erro nenhum. É isso que você vai fazer. Pronto, você vai ter tua classe aqui, marca service, tá? Namespace, normal ali, namespace app / services, pronto. É isso, é esse o padrão, tá? Criou uma classe, não tem dependência de nada, não tem que importar nada. É isso, bem simples mesmo. E é essa a ideia também dela, ser bem simples. Próximo tópico aqui, ó, tratamento de erros. Então, com uma service, né, a gente pode, por exemplo, criar tratativas de erro dentro dela. Então, imagina aqui que tem valores incorretos aqui, né? Então, a gente poderia ter uma tratativa de erro, tipo assim, até mesmo, eu vou fazer uma tratativa bem feia aqui, só para mostrar para vocês. Que é o quê? O try catch aqui, né? Que aí, o que acontece? Se acontecer algum erro, imagina que aqui a gente tentou dividir, né, por 1000, e esse número aqui não é um número, isso aí, né, é uma string. Vai explodir, vai dar uma exceção aqui, na hora, né? Então, o que acontece? A gente pode ter aqui, ó, nosso cat aqui. E aí, aqui vai ter nossa exception aí. Pronto, a gente criaria a tratativa. E aqui, caso deu exception, a gente poderia retornar um retorno alternativo, né? Então, a gente poderia ter aqui um retorno, digamos, por um caso de exceção ali, né? Por exemplo, zerar todos os valores aqui e retornar para o usuário. Essa seria uma condição. E além disso, é claro, registrar um log aí, né? Então a gente poderia fazer tudo isso aí de forma bem simplificada. Critical, né? No final aqui o retorno vai continuar sendo o mesmo, vai continuar sendo um array, que é o que importa, né, para esse método. E pronto, a gente retornaria aí para o usuário o que aconteceu, né? Então, aqui o get message, boa, é isso aí. Pronto, teria o erro, teríamos a mensagem, retornaríamos para o usuário, né? E claro, criaríamos o log dentro do sistema aqui do que aconteceu. Mas repara, ficou tudo isolado, tá tudo aqui na peso cubado, dentro da service. Não mexi nada na controller, não tem a ver com a controller. Qualquer método que for usar peso cubado, não vai ter problema, porque tá tudo centralizado aqui. Como resolver a solução aqui dentro, qualquer um que usar vai ter resolvido também, não vai ter problema nenhum na hora de utilizar o nosso método aqui, tá? Então, um exemplo bem simples aqui, de utilizar a tratativa de erro. Aí, outra coisa, a gente pode também utilizar otimização de código, né? Então imagina que você tem uma service aí, ó. Por exemplo, vamos lá, vamos supor no exemplo aqui que a gente tinha da marca. Deixa eu vir aqui na marca service. Aqui, por exemplo, digamos que esses 3 ID aqui que a gente tem de marcas parceiras, né? Esses 3 IDs. Eles nunca vão mudar no banco de dados. O seu banco de dados nunca vai deixar de ter eles, né? E você sabe que, pô, para você pegar ele, você tinha que fazer uma consulta em uma outra tabela só para pegar esses IDs. Então, assim, uma possibilidade, sim, é você pegar e fazer isso aqui, ó. Travar, né? Esse marco com os 3 IDs aqui, travar aqui e pronto. Já sei que esses dados, esses IDs que são das marcas parceiras, nunca vai mudar e pronto. Então você já diminuiu, já, digamos, otimizou aí a sua aplicação. Além disso, como esses IDs são sempre os mesmos, essa consulta aqui sempre vai ser a mesma também. Se essa aqui é uma consulta muito recorrente, aí, muitas vezes feita, você poderia fazer o quê? Utilizar um cache aqui. Então lá tem o cache, você pode usar o cache aí para fazer essa gestão aqui de salvar essas marcas parceiras lá dentro do cache. E se essas marcas parceiras existirem no cache, você não precisa pegar em lugar nenhum, né? Você pega direto do cache e não precisa fazer a consulta no banco. Tirando a consulta do banco, você vai ser um dev muito mais feliz aí, com muito mais performance na sua aplicação. Então tá aí uma solução, né? Tá? Basicamente, só vou mostrar um exemplo aqui, ó. Basicamente você vai ter o cache, né? Pode chamar um cache por helper assim. Aí você vai fazer um res aqui, por exemplo, if res. Aí digamos aqui, o nome aqui a gente poderia colocar aqui marca service, nome da nossa aqui. E aí o método aqui, proibidas, né? Tá aqui. Se tiver a chave proibidas, então quer dizer que tá no cache, tá? Isso aqui que a gente está utilizando. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal só de cache. Deve estar aqui nos cardzinhos ou na descrição. Se não tiver lugar nenhum, deixa um comentário aí que eu na hora eu passo para vocês, tá? Mas eu tenho um vídeo, como utilizar cache no Laravel.
Aí checa no cache, beleza, tá no cache? Tá. Ok, então o que a gente vai retornar? Vai retornar do cache esse dado. Então a gente vai pegar o cache, né? E a gente vai dar um get aqui para pegar a nossa chave. Então a gente pegaria a chave aqui, marcas proibidas aqui. Pronto? Pronto. E retornaríamos para ele. Não tinha cache, né? Então o que a gente faz? Faz a consulta. No que fez a consulta, salva isso aqui no result, né? E aí, esse result que a gente daria um return. Return result aí. E antes da gente dar o result, né? Dar o return, a gente daria um cache add, né? Com a key aqui que a gente colocou. Isso aqui você poderia ter uma variável, tá? Estou fazendo um exemplo para vocês terem uma noção aí. O result aqui e o TTL, né? O tempo de vida dele. Então, now add day aqui. Pronto, ficaria por um dia esse cache salvo lá, tá? Então, uma solução bem simples aqui. Você poderia aplicar, aplicou cache aqui, pronto, você já vai ter, de certa forma, muito mais performance na sua aplicação. Ainda mais se é uma consulta que você está fazendo milhares de vezes aí, tá? Mesma coisa valeria aqui também no validadas, nos parceiros, entre outros, tá? Então, uma solução bem simples aí para vocês. Bom, continuando, a gente tem aqui o intermediador, que é o quê? Que é o nosso último ponto, tá? Inclusive. E o que acontece? Ele pode atuar aí como intermediador entre a controller e a model. Por que ele pode atuar? Porque não é obrigatório você ter esse tipo de intermediação. De repente você pode ter só uma repository ali fazendo a consulta, né? Ou de repente você pode ter um presenter ali, que é um outro tipo de camada para você tratar ali o que você vai retornar na view. Mas você pode sim ter, né, a nossa service, que é justamente para intermediar a consumo de uma model. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente fez um exemplo bem simples, ó. Por exemplo, aqui a gente tem a marca controller, que ele pega marcas, vamos pegar proibidas, tá? Marcas proibidas. Essa marcas proibidas, a gente vai lá na nossa service, proibidas aqui, marcas proibidas. E aí em marcas proibidas, vai pegar parceiras aqui, que vai ficar melhor. Nas parceiras aqui a gente olha direto, né? A gente faz uma consulta direto no nosso repository, que é onde está a carry, tá? Aqui na carry aqui, a gente fez todo o mecanismo, no outro vídeo lá a gente já falou sobre isso. E basicamente aqui a gente está pegando a nossa model aqui, que é marca, e dando uma carry aí, where in id está aqui em marcas parceiras. Então, aqui está cuidando da model, só que antes de ser cuidado pela model, a gente tem a service aqui preparando a consulta, né? O que ele está preparando? Ele está preparando aí quais os parâmetros que vai ser utilizado para lá. Então, tá aí uma função aí para você utilizar a service, né? Sem deixar isso, é claro, na controller. Então, fica mais fácil de você controlar, ajustar, ainda mais porque no final da história, como eu disse lá no primeiro tópico, né? A service em si é onde vai estar suas regras de negócio, onde vai estar a inteligência do teu negócio. Porque só consultar banco, uma repository faz. A questão é como que você vai consultar o banco. Ou então como que você vai tratar um dado, como que você vai calcular um imposto, como que você vai calcular os juros, como que você vai fazer um cálculo dentro do sistema, como que você vai modificar uma URL, como que você vai, né? Tudo isso que existe processamento, assim, de tratar um dado, basicamente é dado para estar sendo tratado dentro de uma service. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo aqui. O vídeo era bem simples aí sobre service, não tem muitos segredos, elas são muito úteis, quebra galho para qualquer coisa, tá? Tem gente que utiliza service até para fazer como repository. Não vou dizer que tá errado, não vou julgar nada, né? Mas existem esse tipo de pessoas que utilizam esse tipo de services, né, para fazer esse tipo de consulta no banco de dados. Não tem problema nenhum, desde que a real você não realmente tire as funcionalidades da sua controller e comece a jogar dentro da service. Esse é o objetivo principal teu. Por quê? A hora que você chegar numa aplicação Laravel que tiver controllers gigantes, estou falando de 5.000 linhas, aí eu quero ver você olhar para o código e falar, pô, por que o cara não separou isso aqui? Caramba, essa regra de negócio está aqui, o que ela faz? Aonde que faz tal cálculo? Aí você tem que ficar lendo. Numa service fica tudo muito mais descrito, né? Muito mais separado. E eu poderia ter tipo aqui, ó, marca service, a gente tem uma. Eu poderia ter uma outra, marca parceira service. Ou seja, para mim só tratar coisas de marca parceira. Outra service só para mim tratar coisas de marcas proibidas, né? Então a gente pode criar esse tipo de tratativa. Várias services, pode criar inúmeras services. Não existe limites, tá? Não existe. Quanto mais realmente você criar, melhor. Até porque você vai individualizar melhor os códigos, vai individualizar melhor o seu sistema. Então, é uma boa prática sim. E se você não usa ainda, comenta aqui na descrição e fala, caramba,
vou começar a usar hoje mesmo, que eu quero saber aí quem que não usava. Se você já usava, comenta também, hein? Diz aí, pô, já usava, sempre usei nos meus projetos. E além da Service eu uso, qual outro padrão? Comenta aí também pra gente saber. De repente a gente já fez vídeo aqui no canal, de repente a gente não fez vídeo no canal. E aí assim a gente vai conhecendo aí os costumes também do pessoal e da comunidade aí que segue a gente aqui no canal. Beleza? Um abraço aí e até o nosso próximo vídeo.